Daremos continuidade à nossa programação com a primeira palestra do dia, Sociedade de Risco e Reformas Contemporâneas. Convido ao palco o cientista político João Inácio Pires Lucas. Sim, desculpa. Para baixo, ele vai para frente. Vou fazer sua apresentação apenas. João Inácio é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade de Caxias do Sul e pesquisador do Grupo Metamorfose Jurídica da UCS. Bom dia. Eu vou falar, não consigo falar sentado, só sei falar de pé. É uma grande honra estar aqui presente hoje e também sinto uma grande generosidade de trazer uma fala da sociologia, da ciência política, né? E nesse ponto eu gostaria de agradecer então todas as organizações, né, que promovem esse terceiro encontro e esperar que seja realmente uma oportunidade de bastante aprendizado para todos nós, em meio a um contexto, como vimos, assim, né, de um momento assim, difícil para o mundo do trabalho de uma maneira geral, né. Eu tenho aqui algumas considerações iniciais, mas sempre a ideia é de que possamos estabelecer uma conversa, né, procurando assim outros ângulos daqueles previstos originalmente, né. Temos aqui uma apresentação a partir da qual eu gostaria de estabelecer assim algumas hipóteses iniciais e pensando justamente que a oportunidade aqui é para que elas sejam testadas, né. E nessa perspectiva geralmente mais generalizante, né, que a sociologia tem, e sempre também pelo lado da ciência política, né, a busca das relações de poder, né, e até que ponto, né, a conduta humana dos diferentes grupos e indivíduos tem sim, sentido e significado a partir das próprias disputas de poder, né, dominação, exploração, coisas do gênero, né. Nesse sentido, acho que a hipótese básica, central, é que hoje, né, nós estamos vivendo provavelmente uma estranha e complexa contradição, né. Partindo do pressuposto, e logo vamos ver alguns autores, né, que nos auxiliam como referência, nós, na época moderna, né, ou seja, desde da emergência e desenvolvimento do modo de produção capitalista, o Estado democrático de direito e mais outras referências, né, nós temos, ao invés do desejado, né, que vem com todo esse processo de transformação de demandas sociais em direitos, em políticas públicas, né, ou seja, a própria regulamentação do mundo do trabalho e de transformar trabalho em ocupação, transformar dispêndio físico, mental para a realização de tarefas em uma ocupação que seja trocada, né, através de contratos de trabalho, isso, de certa maneira, representou uma certa demanda social, justamente com o fim dos processos de servidão, escravidão, né, na chamada época do trabalho livre. E aquela coisa, as pessoas precisando pagar, digamos assim, né, as contas no início ou no final do mês, elas precisavam formalizar aquele dispêndio, né, de força, de inteligência, de capacidade. E esse dispêndio trouxe, então, essa preocupação de regulação trouxe aquilo que o Boaventura de Sousa Santos vai chamar, né, o processo de regulação da emancipação humana, né. O próprio ser humano, seja em busca
de uma condição de emancipação, ele precisou, de certa medida, de regulação, a regulação dessa emancipação, que vem com a legislação trabalhista e todas as legislações em geral, o que, de certa maneira, vai enclausurar, vai enjaular, e sempre em benefício dos grupos mais poderosos, né, essa atividade. Né? Só que não sem contradições. E me parece assim, que a primeira e grande contradição seja justamente, né, nesse processo que temos tido de regulação do mundo do trabalho, a transformação, né, obviamente, dessa atividade que era eminentemente artesanal no início e que tinha no ser humano a sua centralidade, e a despeito de ele se utilizar de ferramentas, próteses, órteses, ele se utilizar de apoio assim para que ele pudesse executar suas tarefas melhor em termos da força, da precisão, talvez a principal contradição seja justamente essa. Nós vivemos cada vez mais num processo que retira, né, por isso o termo alienação, nessa perspectiva sociológica, né, é um processo em que, do ser humano, a centralização dele para o processo produtivo, a própria busca de que ele seja aperfeiçoado e qualificado redunda na própria retirada da perda, do estranhamento desse ser humano em relação ao próprio processo, que, em tese, ele seria o criador, né? Que ele seria o grande gestor, o grande administrador. Né? E justamente na sociedade contemporânea, daí temos uma denominação ali de sociedade de risco, é quando essa contradição ela mais se agudiza, né, na perspectiva de que ela é mais presente nos nichos, nos exemplos de maior desenvolvimento e não de subdesenvolvimento. Se nós pegarmos uma hipótese secundária, né, nós vemos que há sempre essa tensão, ou seja, a contradição de que nós queremos fazer com mais rapidez, com mais qualidade, queremos, do ponto de vista da logística, que até os produtos sejam aqueles que vão servir como matérias-primas, suprimentos, sejam depois as mercadorias produzidas, que elas cheguem mais rapidamente aos mercados, né? Seja pelo ponto de vista da própria produção, distribuição, seja pelo ângulo que for, a ideia é de que isso seja feito cada vez de maneira mais rápida, melhor, qualificada. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso é um grande motivador de alienação, né? No caso do ser humano. Ele vai perdendo essa centralização a ponto de que, já nos anos 80, foi forte a tese do fim da centralidade do mundo do trabalho. Né? E quando pensamos nos processos de robotização, automatização, talvez nós nem tenhamos mais seres humanos, né, no processo produtivo, distributivo e, quiçá, do consumo mesmo. Né? Então, essas contradições elas são muito interessantes, né, porque sempre fica aquela dúvida e aquela tensão, né, de se todas as pessoas forem retiradas, né, do processo produtivo, se todas elas forem alienadas, né, como elas irão sobreviver e quem irá comprar essas mercadorias. Né? Por isso a discussão, né, tem esse nome, essa sociedade de risco. Nós corremos esse risco. Talvez o risco central hoje em dia, fora as questões ambientais, né, fora preocupações no âmbito da segurança e da criminalidade, fora outras preocupações muito importantes, né? Mas talvez o risco, e que produz muitos efeitos assim, psicossociais, né? O principal risco seja, talvez, justamente a descartabilidade humana naquilo que era a essência do ser humano, que é ele se envolver diretamente na reprodução da sua existência, né? Uma reprodução direta com o seu labor, com o seu esforço, com o seu conhecimento. E a segunda contradição, então, hoje nós vivemos um momento em que estamos já na fase da desregulamentação. Né? Se nós vivemos séculos, né, se pensarmos assim, desde do século XVII, XVIII, se passamos por séculos na preocupação da regulação, da regulamentação,
do mercado de trabalho, do direito civil, da propriedade, da herança, das questões sucessórias, seja na empresa, seja na própria família, casamento. A nossa preocupação também era com todo o planejamento urbano e regional. Se a preocupação era de que o mundo estivesse todo ele certinho e fofinho, as pessoas teriam 8 horas de sono, 8 horas de entretenimento, lazer e 8 horas de trabalho. Se as pessoas elas teriam toda a regulamentação, a pessoa vai no cinema, tem regulamentação, a pessoa vem para uma instituição de ensino e a pessoa tem a regulamentação, não é só o ensino é direito, é saúde é direito, a pessoa vai numa unidade básica de saúde, não é bem atendida, ela quer medicamento, ela quer internação, aí ela pode recorrer ao judiciário. Nós podemos chamar isso do mega, hiper, uber processo de jurisdicionalização. As demandas da vida, como do trabalho, elas foram se transformando em direitos. Direito à aposentadoria, direito ao emprego, renda, saúde, maternidade, direito à infância, adolescência, direito ao trabalho decente, à dignidade, direito talvez até a ser feliz, direito ao amor, direito à vida digna. E isso foi gerando um volume de gerações de direitos, de ondas de cidadania, que, no mínimo, desde o século XIX, tem estado presente constantemente na pauta jurídica, legal, constitucional e das nossas vidas. Pois talvez nós tenhamos atingido um ápice nisso. E agora nós estamos percebendo justamente um efeito já descendente desse processo. Porque a tônica das reformas, na verdade, são das contra-reformas. Porque vínhamos num processo de empoderamento constante. E mais recentemente, nós fomos ver o próprio reconhecimento do trabalho doméstico, a preocupação da regulação da união homoafetiva. Temos tido ainda um conjunto de movimentos sociais da sociedade que tentam colocar a sua demanda no puxadinho da cidadania. E a cidadania ela vinha aumentando, no sentido de pudesse reconhecer, tratar com dignidade, baseado em princípios modernos, universalizantes, e até muitas vezes demandando administrações descentralizantes para que pudesse chegar até o menor dos municípios, pudesse chegar até em casa da pessoa, para que a própria relação pai e filho ela fosse mediada por uma legislação a ponto de que um pai não pudesse mais fazer com o filho aquilo que ele quisesse. E por aí o médico, paciente, companheiros, namorados, amigos, professor, aluno. É difícil pensar no futuro, mas essa perspectiva ela mudou. E agora, ao contrário, nós estamos querendo tirar a regulamentação das nossas relações. Especialmente essa regulamentação protetiva, que prioriza muitas vezes os vulneráveis, os hipossuficientes, no sentido de que talvez, até pelo custo e pelo próprio padrão tecnológico, essas pessoas não interessem mais, como o Zygmunt Bauman fala assim, do lixo humano, as pessoas descartáveis, talvez essas pessoas não interessem mais. E a própria regulação ou contra-reforma, a própria desregulamentação, ela talvez tenha que privilegiar aquilo que ainda seja qualitativo, produtivo e que tenha algum resultado, que são as grandes corporações, as cidades globais, as pessoas com capacidade de se virarem nos 30, seja num trabalho temporário, seja num trabalho mais formalizado, mas o resto é o resto. E nós já estamos vivendo uma época da descartabilidade humana. E para o Brasil isso é fácil, porque nós nunca incorporamos muito mesmo. E temos ainda uma série de resistências com temas que buscavam a incorporação, como cotas e coisas do gênero. Sempre tivemos muita resistência a isso. Para o Brasil até não é dificuldade. Talvez para um europeu seja mais difícil entender que talvez a sociedade futura ela não seja mais universalizada. Por isso, essa hipótese secundária, ela talvez venha justamente no sentido de aprofundar essa alienação.
Só que para o Brasil, a ideia que eu vou defender também é que, como nós temos uma sobreposição dessas épocas, nós nem bem conseguimos incorporar as pessoas e já estamos desincorporando os segmentos que haviam sido incorporados anteriormente. Enquanto que em outros países, assim, né, chamados mais desenvolvidos, não se sabe muito o que fazer com o refugiado, não se sabe muito o que fazer até pela própria estagnação econômica, a dificuldade de geração de emprego e renda, porque só se faz isso na China, na Índia, nesses lugares. Eles têm essas dificuldades, assim, mas como fazer agora? Um país como o Brasil é muito mais fácil, muito menos dolorido, né? Porque nunca incorporou muito mesmo de verdade, né? Por isso que é esse o objetivo, e eu chamo essa fase não de neoliberal, mas de neomonopolista, porque, na verdade, é até contra os princípios do liberalismo, né? Se nós formos ver, a própria revolução moderna que vem com a emergência do modo de produção capitalista, que essa é uma questão mais econômica, produtiva, do ponto de vista subjetivo, ideológico, vinha com a grande transformação liberal, que era de viabilizar um mercado competitivo, um mercado aquecido de pequenos e médios empreendedores, para utilizar um termo contemporâneo, pequenos e médios gestores, empresas, as pessoas retirando da propriedade, do mercado de trabalho, a subsistência para que elas pudessem viver. E hoje o que nós assistimos com essas contrarreformas não é a viabilização disso, é a viabilização das grandes corporações multinacionais, que vão ser as grandes beneficiárias das desregulamentações, o maior enriquecimento ainda daquelas grandes pessoas e fortunas que já a própria ONU, a revista Forbes e tantas outras mostram que 1, 2, 3% já tem uma mesma riqueza de 50% da população mundial e por aí. Nós vamos só assistir com essas desregulamentações o crescimento e o fortalecimento disso, da concentração de renda, capital, poder em grandes organizações, muito ao contrário do que aquela ideia de uma sociedade competitiva, livre, de mercado, que as pessoas, então, elas vão poder desenvolver diferentes atividades e ter a remuneração adequada e poder depois aquecer a sua geladeira, o seu estômago com alimentos e roupas e aquela coisa toda. Isso é um sonho, né? E o próprio processo produtivo, as grandes corporações, elas não têm mais foco em querer vender carro, geladeira, roupa, comida para toda a população. Se uma pessoa compra 1000 coisas diferentes, não precisa ter 1000 pessoas comprando cada uma coisa. E essa é a estratégia global, e cito até alguns autores que vão afirmar isso. Os grandes estrategistas e pessoas que lidam com marketing para as grandes corporações. O que elas têm que pensar, o que elas têm que fazer e com que tipo de instituição pública elas têm que lidar. Não é para lá que eu tenho que apontar, né, obviamente. Falhou. Acho que acabou a pilha aqui. Aqui nós temos algumas referências, né, em relação ao mundo do trabalho. O Ricardo Antunes, né, tem essa coletânea muito interessante. Temos o Beck, que é o grande proponente dessa ideia da sociedade de risco, né? O Ladislau Dalbor, que tem essa produção mais recente sobre a era do capital improdutivo. O David Harvey, sobre as contradições. O nosso querido brasileiro Gessé Souza, né, sobre o próprio papel das elites nisso, né? Vamos lá. Eu acho que acabou a bateria aqui. Eu não sei falar, fico dependente ali. Eu vou ter que usar, porque acho que não está funcionando aqui, não sei. Eu acho que pode voltar ali. Isso. Pessoal, e nessa perspectiva, então, né, nós temos isso. Do ponto de vista conceitual, a sociedade de risco, ela seria
digamos assim, uma sociedade, né, por incrível que pareça, como aparece ali no Primeira Grande Contradição, que nós tivemos, um breve histórico, no passado, né, a perspectiva, especialmente no século XX, né, e o coração disso na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação das Nações Unidas, e um conjunto de instituições, sejam elas financeiras, para subsidiar as políticas públicas, sejam as voltadas para as políticas públicas, né, Unesco, Unicef, mas as financeiras, o Banco Mundial, o FMI, para que essas instituições qualitativas, assim, a Unicef, a Unesco e tantas outras, pensassem nas políticas para acabar com aquele cenário de guerras, crises do capitalismo. E como isso é faltar dinheiro para os próprios países, criação do sistema financeiro, o Banco Mundial para emprestar para os países criarem escolas, hospitais, e o FMI, porque daí é faltar grana no final do ano, daí esse fundo ia emprestar para os países recursos para que eles continuassem viabilizando as suas políticas públicas. Na perspectiva de que o principal risco, então, que poderia gerar uma catástrofe nuclear, né, riscos que estavam associados às crises econômicas do capitalismo, ou, de uma maneira geral, o risco principal era o subdesenvolvimento, o atraso tecnológico, o alimento que perecia, o alimento estragado. Então, a ideia era de que o analfabetismo, a miséria, esses eram os riscos, os chamados riscos visíveis, porque eles eram até mal cheirosos, e deveria haver um esforço global, especialmente no Ocidente, né, até como propaganda, assim, para não ter aquela questão do socialismo, né, já que a própria União Soviética ganhara a Segunda Guerra Mundial. Então, era importante que os países ocidentais capitalistas eles minimizassem os riscos a partir do planejamento, a partir de um Estado ativo, de organizações financeiras e políticas que pudessem trazer a felicidade através das políticas públicas. Então, se tentava minimizar o atraso, a miséria, o subdesenvolvimento, a incompetência, aquela coisa toda. Pois bem, o Beck, né, ele defende, já a partir dos anos 80, que o principal risco mudou. O risco agora ele é invisível. O principal risco ele não vem com a miséria, o atraso, ele vem com o superdesenvolvimento. Na medida em que, com essa parafernália toda tecnológica, nós temos uma água que nós nem sabemos bem o que tem naquela água ali. Nós ingerimos um alimento que nós não sabemos o que está ali. Porque a preocupação antes era com tomate estragado, que apodrecia, ficava, até era uma piada, vamos jogar um tomate podre numa pessoa, um ovo podre. Depois a gente come um tomate, agora vai no supermercado, pega um tomate, ele está vermelhinho, bonito, sorridente, e a gente nem sabe o que tem naquele tomate. O que nós estamos ingerindo. Quanto mais bonito o tomate, mais perigoso ele é. Porque ele é quase um coquetel molotov, ele é uma bomba. Tu jogava um tomate estragado num palestrante, ele ficava fedendo. Tu joga um tomate novo hoje em dia, ele explode no palestrante. É uma bomba. Porque tem um monte de composto químico ali. E assim acontece. Até no episódio da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, foi feito uns testes lá com material esportivo. O material esportivo ele passa toxinas para o corpo humano, as luvas de goleiro. Imagina um jovem agora com a campanha do Grêmio lá na Libertadores. Aí o pessoal quer ser goleiro, usa a luva lá do Marcelo Mão de Alface, não, desculpa, do Marcelo Groy, fica idealizando assim. E aquele material passa a toxina para o organismo humano. A criança começa a suar, começa a interagir ali, sei lá, os polímeros, sei lá, e a criança vai ficando envenenada com aquilo. Então, hoje, e já desde os anos 80, o principal risco nem é esse do atraso, do tomate estragado. É dessa população brasileira que consome a maior quantidade de agrotóxico no mundo, né? E não é só o agrotóxico, são todas as questões relacionadas à energia nuclear, e às águas, e a tecnologia invisível, do crime invisível da internet. Aí a pessoa pensa assim, não vou sair na rua porque é perigoso, vou ser assaltado. Aí entra no computador e vai sendo golpeada ali pelos vírus. A pessoa nem sabe.
A pessoa compra um smartphone, baixa uma série de aplicativos e ela mesma vai colaborando em formar os tais bases de dados e ela mesma vai colocando coisas ali que vão ser nocivas à saúde do bolso e, quiçá, outro tipo de saúde também. Então, essa é a grande contradição, né, que gera e, obviamente, está associada à alienação humana, né, que o ser humano não sabe mais. Ele sabia quando ele comprava um carro, de repente ele podia ali, se ele aprendesse mecânica, mexer. Hoje em dia, com a injeção eletrônica, ele não consegue. Ele compra uma geringonça dessas, que antes ele precisava comprar computador, câmera, filmadora, precisava comprar console do videogame, ele precisava fazer tudo isso. Agora ele tem tudo num bichinho desses aqui e ele não sabe como é que mexe nisso. Onde é que está aquelas caixas todas e aqueles pentes de memória, aquelas coisaradas todas? Ele não sabe mais. Ele é um passageiro. A segunda contradição, num país como o Brasil, nós vivemos as duas contradições. Nós temos a sobreposição dessas contradições, porque estamos envolvidos e cada vez mais alienados, ou seja, cada vez mais nós temos um estranhamento, porque nós não sabemos mais como funciona essas geringonças todas, como qualquer pessoa no mundo que possa ter acesso a esses bens e serviços. Mas também nós temos aqueles riscos do passado, aqueles riscos lá da fome, da miséria, do analfabetismo, do alimento estragado. Nós temos um alimento cheio de agrotóxico e nós temos ainda comida que apodrece, pela dificuldade e pelo interesse, talvez, de que ela não seja bem distribuída. Nós ainda descartamos comida e nós temos aquela comida. A comida é ruim quando ela é descartada e a comida é ruim quando nós a ingerimos, porque nós estamos ingerindo, nem sabemos bem o que estamos ingerindo, não? O Brasil, então, ele é fantástico, porque ele tem essa sobreposição dos riscos do passado e dos riscos do presente, né, ou dos riscos até do futuro, né? E o outro, aí nós temos uns termos, assim, né, pessoal, talvez uns neologismos, né? Nós estamos passando daquela fase, né, do ciborgue, que era a ciborguização, né? Quem tem a meia idade talvez tenha sido fã de uma daquelas séries, né, que era do ciborgue, um homem de 6 milhões de dólares, o Steve Austin, que era um astronauta, sei lá, teve um acidente, para ele que sobrevivesse, botaram umas pernas mecânicas, olho, sei lá, umas coisas assim, e ele era uma pessoa super, ele era um vingador agora do presente, assim, super-herói, corria, enxergava, mas quem mandava era o Steve Austin. Agora nós estamos virando Robocops, né? Um pouco já desde os tempos modernos, Charles Chaplin, né? O ser humano ele é meio um caroneiro ali, né? E o Steve Austin ele tinha órteses, próteses, mas quem mandava era ele. Agora são as máquinas que mandam nas pessoas. As pessoas elas estão ali de caroneiras, né? A pessoa ali às vezes é só um toque de humanidade para dizer que tem gente ali ainda, mas quem manda é a máquina. Quem manda são os sistemas, né? Que pode ter duas pessoas. Tu chega numa operadora de plano de saúde, tu chega em qualquer lugar, o sistema caiu, não posso fazer nada. Né? Ou seja, o sistema já manda muito mais, é muito mais importante do que as pessoas. Né? Claro que às vezes é desculpa, né? Aí o sistema, né? A pessoa que não quer, mas tudo bem. Isso é uma invenção antiga, essa coisa da terceirização vem desde a Grécia Antiga, quando os gregos diziam o melhor governo é o governo das leis, não é o governo de gente. Se tem gente governando, é ruim. Então, a ideia do governo das leis, eles nem tinham uma definição para um bom governo da sociedade, porque a democracia, para o grego, para o Platão, era um governo picareta do povo. Naquela versão que ele tinha do Aristóteles, né, e o Aristóteles que traduziu, as boas formas de governo e as ruins. A boa forma do governo do povo não tinha nem nome. Eles inventaram um termo que seria quase como sinônimo de governo das leis, um governo constitucional, porque o governo de gente e picareta é o governo de democracia. Porque não era impensável um governo povão tomar conta do governo. Não ia dar certo. O ideal eram assim, os reis filósofos. Então é antiga a ideia, que é bem da terceirização. Nós delegamos, nós alienamos
Só que essa é uma premeditada, dolosa. Nós alienamos uma coisa humana para um ser extra-humano, que é o governo das leis, é o sistema. Não, daí eu boto pardal, lombada eletrônica, porque se eu deixar o guarda de trânsito, ele vai multar alguém, a pessoa baixa o vidro e diz assim, você sabe com quem está falando? E o guardinha também, de repente. Então, é sistema, é máquina. A própria pessoa ela tem sido coveira, né, do seu próprio destino. Então, nós misturamos. Então, a robocoptização é isso. Tem gente? Tem, mas é o sistema. O sistema é que manda, são os softwares, os aplicativos. Eles é que estão tomando o governo. Então, a gente pensa assim, a desregulamentação da legislação trabalhista, talvez ela seja menos cruel do que aquilo que nós mesmos fazemos quando nós descartamos as pessoas por causa das tecnologias. E a gente faz isso na frente das pessoas. Nós estamos conversando com as pessoas, estamos assim. Eu vejo assim os alunos em sala de aula, uma aula antiguésima, assim, presencial. Aí tu está falando assim, a pessoa está assim. Um marciano chega e diz, mas essa pessoa que faz isso, ela vai reclamar da flexibilização da legislação trabalhista por quê? Se ela acha que isso aqui é mais importante. Aí a pessoa diz, não, as categorias profissionais, elas são contra o desvio de função, o corporativismo. Aí um bichinho desses aqui é bombril, faz 1001 coisas. Imagina então alguém numa aula de sociologia, aí vem um professor de psicologia e diz, não, agora nós vamos ver, eu não gosto de psicologia. Ou o contrário, né? A pessoa está numa aula de administração, assim, não, agora nós vamos falar de psicologia. Já vem aquelas coisas chatas. Né? Imagina o cara que estivesse inventando aqui o celular. Aí chegou alguém, vamos botar uma câmera fotográfica. O cara, não, mas como vai misturar câmera fotográfica? O cara vai ligar e vai começar a tirar foto dele mesmo. Que horror isso. E vai que, de repente, o cara está num lugar que o companheiro dele nem pode saber onde é que está. Aí o cara vai começar a falar ali, começa a tirar foto, diz que horror isso. Pois é. Ou tem um joguinho, o cara assim, mas como a pessoa vai ficar na sala de aula, vai ficar lá numa palestra jogando, aquela coisa toda, que horror isso, que dispersão. Imagina se o criador lá de um smartphone dissesse, não, isso aqui não pode. Ele estivesse cheio de nojinho e nó pelas tripas. Não vamos misturar as coisas. Não ia funcionar, né, pessoal? Maluquice isso. Mas como é que com as pessoas a gente pode se dar o luxo de achar, não, eu não gosto desse assunto, eu não gosto daquela questão? Por isso a uberização. A uberização, né, que é sinônimo daquele... e o pior é assim, o Uber, quando a gente fala tem o táxi, a gente pensa num automóvel, na pessoa. O Uber, ele é um aplicativo. É um aplicativo. Ele não é mais nem carro, não é mais nem gente, é um aplicativo. Na verdade, a nossa transformação humana, assim, ela é cada vez mais ela é mediada pelo aplicativo. Nós já somos quase um aplicativo, um software, que é o que nos identifica. Os caras chegavam assim, quem tu é? Eu sou professor, eu trabalho numa instituição de ensino. Não, eu trabalho para o aplicativo. Meu chefe é o aplicativo. Mas é isso. E quem é que pensa nisso? São as grandes corporações, a teoria da conspiração. Né? Pessoal, não acreditem na teoria da conspiração como teoria, porque isso é de verdade. O problema da teoria da conspiração é alguém achar que isso é teoria. Porque isso já é de verdade. E o pior, o principal conspirador é o ser humano. Porque ele quer ser valorizado em relação às leis trabalhistas. Mas ele chama uma pizza aqui, se ela não chegar quentinha, o cara lá que se mate, né? O motoqueiro. Né? Ele mesmo compra, ele vai nas lojas, vê um tênis, mas ele compra depois na internet.
Ele mesmo faz isso. Por isso, a robocoptização, a uberização, é aquela coisa assim, é mel na chupeta. Não tem como ser contra isso, porque o principal incentivador disso é o consumidor, é a sociedade, é as pessoas que se sentem mais confortáveis, mais empoderadas. Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 16 anos. Eu só falo com ele agora, escrevendo, porque eu vou falar com ele e está com os fones de ouvido. Né? Aí ele fica assim me olhando, eu fico falando com ele, mas ele está escutando alguma coisa, vendo um vídeo, assim, né? Aí ele está do meu lado, assim, eu estou achando que a família unida, a sacrossanta família, aí tem um pai e um filho, eu vejo, ele está ali olhando no smartphone dele um vídeo com o fone, e eu ali falando com ele, assistindo a partida do Inter. Se eu fosse ele, eu também fazia isso, ficava assistindo um vídeo com fone, porque estava difícil esse ano. Estava difícil. Aí eu ali falando com ele, ele olha e me ria, assim. Ele fica rindo. E escutando uma coisa e assistindo com o rabo do olho, assim, rindo. E eu falando com ele, né? Bocó. Bem isso, né, pessoal? É bem isso. E eu até às vezes eu digo para ele, Bruno, sabe o que está acontecendo com a aposentadoria? Ele me olha com uma cara assim, tá, pai, só um pouquinho que está baixando um joguinho lá agora no computador. Bruno, tu sabe que quando tu for trabalhar tu vai ganhar bem menos, porque talvez tu ganhe menos que o salário mínimo. E ele me olha assim, eu posso comprar tribarato um joguinho lá na internet. Então, é difícil lidar com isso. É fácil culpar o grande capital, as grandes empresas. Claro que isso tem muito de propaganda, assim, de coisa de influenciar, né, pessoal? É sério isso. Mas o principal adepto dessas mudanças todas somos nós. Não? Os principais adeptos desse processo de desregulamentação. Claro que a desregulamentação boa é quando é com o cara da pizzaria, né? Quando é o cara do táxi, né? Não quando é em relação ao nosso emprego. Né? Mas isso é um caminho sem volta. Vamos lá. Ficha 3. Eu não consigo mudar aqui. Eu sei que esses troços eles têm uma aversão comigo. Próximo. Então, sobre as reformas, né, pessoal? Já para irmos pensando nos finalmente. Né? Não vamos entrar assim no detalhamento, né? Acho que podemos fazer isso mais numa conversa, né? Mas nós temos assim, a da trabalhista e da Previdência, como falou a Fernanda. Né? A da Previdência ainda estamos em processo mas na verdade ela já vem sendo feita há um bom período. Né? Talvez as medidas elas eram menores, né? Mas nós já tivemos até quando entrou o governo Lula, me recordo bem dele, cheio de governadores e pessoas indo do Palácio do Planalto até o Congresso com uma proposta de reforma da Previdência. O que levou até a que algumas lideranças, assim como a Luciana Genro, a Heloísa Helena, saíssem do PT. Né? Então isso é um processo que vem acontecendo a conta-gotas há bastante tempo. Esse processo de reversão, de contra-reforma, e que talvez tenha na própria sociedade uma grande parceira, ela já tem incidido assim, no mundo do trabalho, assim como tem incidido em outras áreas, né? Do próprios relacionamentos. Né? A pessoa tem que cuidar o que ela posta nas redes sociais, porque pode configurar provas de uma união estável. Então não é só assim, o mundo do trabalho, é tudo. Né? A família, todas as instituições coletivas humanas, elas vêm passando por um processo de reconfiguração e que vai implicar, com certeza, né, na reformulação jurídica disso. E que depois vai ter impacto na própria judicialização ou extrajudicialização. É todo um processo complexo. Né? Porque muito dessas reformas no âmbito da legislação trabalhista, porque tem milhões de processos. A área que mais demanda o judiciário brasileiro, que tem em torno assim, de 100 milhões de processos tramitando, uns 25, 30 milhões entram por ano, e que faz com que o nosso judiciário seja um dos mais caros do mundo, é realmente, em parte, até pela questão do mundo do trabalho. Né? Nós temos de 2014 a 2016, algo em torno de 30 milhões de novos processos, só na área do trabalho.
E o próprio Conselho Nacional de Justiça disponibiliza, esses dados estão acessíveis, é só entrar lá, não é muito fácil de achar, mas a gente pode até formar tabelas para ver quantas dessas ações eram de verbas de indenizatórias, verbas rescisórias, assédio moral e coisas do gênero. Qual é que é a ideia? Isso é muito caro, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, ele é 3, 4, 5 vezes mais caro que países desenvolvidos e países mais atrasados. Ele é em torno, se somar junto o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário ele é 2% do PIB, enquanto que na Alemanha, sei lá, 0,5% o Judiciário. Então, isso é caro, vamos diminuir, demorado. Então, nós vivemos por vários ângulos um processo de desregulamentação, né? E a desregulamentação, ela tem incidido, e que é o que nos interessa agora, a questão da trabalhista e da previdência. Na trabalhista, se nós formos ver, e até a referência do David Harvey, as 17 contradições e o fim do capitalismo, sempre esteve presente na contradição capital-trabalho, no Brasil e em qualquer outro lugar, a preocupação com o achatamento salarial, a redução salarial. Tanto que muitos economistas, a começar pelo Marx, já no século XIX, e tantos outros, né, e a principal referência foi as ondas Kondratiev, o economista Kondratiev russo, né, que no início do século XX, para lá. Ó. Não, eu quero voltar agora. Beleza? Foi a vitória do ser humano contra a máquina. As ondas Kondratiev, que assim, o próprio capitalismo ele tem problemas, um processo produtivo como o do capitalismo, né, na famosa queda tendencial da taxa de lucro pelo aumento da composição orgânica do capital. Eu nem sei o que eu falei, mas eu achei uma coisa super show de bola. Assim. Não, o aumento, a queda tendencial da taxa de lucro, né, nem falo da mais-valia, que justamente com a robotização, a automatização, vamos pensar numa malharia aqui da região. Se a maior parte das malharias produzem artesanalmente, aquela que mecanizar, ela vai ter um ganho de produtividade. E se ela botar um preço igual ou um pouquinho menor só que as outras, ela vai ganhar um monte, porque ela vai ter mais máquina, vai ter mais produtividade, enquanto que a malharia artesanal vai demorar mais tempo para fazer e vai ter que remunerar melhor as próprias pessoas. Se todas começam a robotizar, automatizar, o preço ele vai baixando, né? E a margem de lucro diminuindo. Então, processos que são muito mecanizados, robotizados, que tem pouca gente, são processos que, em tese, a lucratividade é menor. Ela só ganha em escala. Então, tu tem que vender celular, assim, a pessoa tem que ter um celular para cada peça da casa que ela entre, né? Porque daí ela deixa um no banheiro, faz na cozinha, porque já não é mais tão vantajoso um aparelho de celular em si, mas sim, quanto mais a pessoa comprar e se todo mês ela trocar, então ganha em volume, não peça a peça. Agora, se tu tem um monopólio, tu pode vender o preço que tu quiser e pode ser super caro, mesmo que aquela produção tenha sido barateada pelo trabalho semi-escravizado, como faz a Apple, por exemplo. A Apple tem 30 mil funcionários, aqueles lá que vão trabalhar e tem uma cesta de basquete, aí o cara pode ficar jogando videogame, é aquela coisa assim bem show de bola. E tem 700 mil semi-escravizados lá na Indonésia. Então, aquela coisa, ele precisa dos 700 mil para poder que aqueles 30 mil lá possam trabalhar assim como se estivesse no shopping, né? Como se estivesse jogando videogame, com mesa de sinuca. Mas é a globalização, né, pessoal? Então, a ideia desse rebaixamento, o trabalhador europeu, ele até depois da Segunda Guerra foi ganhar mais, até para mostrar que era melhor do que lá na União Soviética, e para que ele pudesse até consumir mais. E os americanos espertos, ou seja, eles queriam agora criar uma sociedade de mercado, a Europa devastada. E com os plano Marshall, eles mandaram um monte de grana para a Europa. Ah, para reconstruir a Europa? Sim, mas para que o europeu fosse um consumidor também. Mas é aquela coisa, quem vai ter que ganhar menos para que o europeu pudesse ganhar mais?
Aí começou Brasil, México, China. Bem por aí, né, pessoal? Então, agora nós estamos vendo uma fase que isso chegou até para o Brasil. Porque o Brasil até, de certa maneira, um pouco mais antigo, Brasil, México, eles primeiras ondas, depois outras ondas como, por exemplo, a China, né? E tanto que ou seja, se vocês forem ver Sicário, aquele filme que mostra bem o norte do México, assim, né? O problema do crime organizado no norte do México é uma terra de ninguém, porque primeiro as grandes empresas foram para lá, se desindustrializaram, foram lá para a China e agora o norte do México é uma terra de ninguém. Então essa questão trabalhista, né, pessoal, ela é muito importante no sentido desse rebaixamento. Aquela coisa, o ser humano ele só tem justificativa para trabalhar, porque senão tem smartphone, tem tablet, tem aplicativo, se ele se precarizar, não se ele se superqualificar. É aquela coisa, tem 30 mil na Apple para pessoas mais qualificadas, porque, na verdade, tem 700 mil para quem for lá ser semi-escravizado. Então, tem pouco espaço para os 30 mil, tem bastante espaço para os 700 mil. Quer ganhar quase nada e ainda ser feliz, porque vai ganhar um pouquinho de grana. Esse é um processo de desenvolvimento que vem, né, como motivador dessas transformações, como o Donald Trump quer fazer, que no Brasil nós queremos ter uma condição que seja pior que a da China. Porque a China já começa a ter uma condição melhor que a do Brasil. Por quê? Para transformar o emprego, o custo no Brasil menor, para que ele seja mais atrativo do que a China. É óbvio isso. E o brasileiro, como ele já está acostumado com isso, porque ele já historicamente ele ganha pouco e gosta disso, e ele parcela em 50 vezes, né, a compra de produtos que o copinho d'água fazem 20 prestações. O Brasil já está acostumado e tem o subemprego, o cara trabalha final de semana, aquela coisa toda. O Brasil é terra fértil para essa precarização. Até porque boa parte das pessoas vão dizer assim, eu sempre fiquei à margem da legislação trabalhista. A legislação trabalhista, de certa maneira, era algo que gerava exclusão social. E a Previdência, né, pessoal? A Previdência é nessa mesma perspectiva, porque a ideia da Previdência era de tirar as pessoas o mais logo possível do mercado de trabalho, bem numa visão europeia. A pessoa vai custar entrar, porque vai ter bolsas, vai ter que estudar, vai ter uma série de garantias para que, quando ela esteja estudando, ela não incida no mercado de trabalho. E quando ela chega numa certa idade, ela vai ter que sair e continuar sendo consumidora. E para ela continuar a ser consumidora, ela precisa ter aposentadoria. Não é porque nós gostamos das pessoas, as pessoas são legais, e quando elas ficam idosas, elas ficam mais queridas e fofinhas ainda. Que é para elas poderem consumir. Elas vão consumir como? Tem que ter aposentadoria. Qual é que é o plano agora? Não precisa mais de todo esse mundaréu de gente consumindo, até pela questão ambiental, pela sustentabilidade, nossa, horror, a discussão sobre o consumismo. Não tem por que esse mundaréu de gente continuar consumindo, só se eles trabalharem. Não tem por que mais. Não tem mais uma... Tem programas, né, se a gente pensa no envelhecimento para o idoso, sim, estava no trânsito, recebi ontem um papelzinho assim daqueles home care. Um idoso que tem grana, nossa, ele vive como um pachá, né? E a gente vê pelos índices de envelhecimento, e a ideia de que ele fique em casa, e que ele seja super bem atendido, hiper, show de bola bem atendido, legal. Um idoso pobre, isso daí é horrível para o poder público, para a sociedade, vai incomodar a família, incomoda o poder público. É assim que se pensa hoje em dia, né, pessoal? Vão manter essas pessoas para quê? Só se elas trabalharem, né? Então essa é toda a versão que vem. E as reformas 2, comer um pedacinho, né? Que é bem isso, ou seja, tudo bem, não vamos fazer aqui. E a China? E a Índia? E a precarização que já vem pelos outros países no México? O México, sala de aula, México. Aí, de repente, não apareceu o professor, está com dor de barriga, de repente ele ficou comemorando demais, porque o time dele ganhou a Copa Libertadores, né? Aí ele não vai aparecer naquele dia. Aí tem o Uber professor. Aí vem o professor da aula. Está ali, tem um aplicativo do professor, está inscrito ali. Ele vai ser o prestador de serviços.
o trabalho dele vai se transformar num serviço. Ele diz assim, ó, e as pessoas dizem, mas que horror o professor esse. Mas quantos professores não fazem uso do Uber? O táxi pode, o professor não pode. Daí. Por isso que é complicada essa discussão. Então, a globalização e essas fábricas do Soria, isso já tem... Pega assim os Cutler, aqueles. A visão é que não é para ter mais do que 500 cidades globais, com a sede das 8.000 empresas que faturam mais de R$1 bilhão. E a ideia é de que, fora disso, é o limbo. Fora disso, é os navios lá do Avatar. É índio, é selvagem, é povo primitivo. Porque, na verdade, que não mais do que 500 cidades vão ter as sedes, as principais, dessas principais empresas, que vão empregar, são de 300 milhões de acionistas e vão empregar 1 bilhão de pessoas, assim, direto ou indiretamente. O resto é o resto. Isso já é dito explicitamente assim, nos documentos internacionais, para as grandes corporações. Aí São Paulo vai ser uma dessas cidades, a maior parte delas vão instalar no Oriente, na China e tudo, por subsídios, incentivos. E a gente vê no Brasil assim, a discussão bem dessa das reformas. Não, a reforma da Previdência vai economizar 400 bilhões. Só de desonerações é dado assim, 1 trilhão para as empresas. E isso está na cara das pessoas, as pessoas veem isso nos meios de comunicação, mas elas estão preocupadas em baixar o software ali. Em ver a última versão dos Vingadores. Está na cara, ou seja, o governo diz que vai fazer a reforma para economizar 400 bilhões e dá de incentivo daquelas desonerações 1 trilhão para as empresas. Essa conta não fecha, é uma maluquice. Mas eu entendo isso porque as pessoas robocopizadas do jeito que elas estão e uberizadas, é isso mesmo. Né? E essa questão, né, pessoal, que a gente viu, cada vez mais nós vamos ter esse sombreamento entre o formal e o informal. Porque o formal ele vai se desinformalizar, que é aquela coisa do professor Uber. Certo? Então o formal ele vai invadir o formal, né, bem nessa nossa ideia da sobreposição desses riscos, né, porque nós sobrepomos os riscos, que é o atraso, com o do hiperdesenvolvimento. Nós vamos sobrepor o formal e o informal, nós não vamos mais saber a diferença deles. Do terceirizado, né, da pejotização, ou seja, a pessoa jurídica. Tem como segurar isso com a nossa população, que faz protesto e bota a camisa da seleção brasileira, fica super indignada, seletivamente? É óbvio que não, né, pessoal? Esse boi já foi com a corda. A questão é que nos preparemos para esse contexto. E nessa perspectiva, talvez, não agora, mas no médio e curto prazo, talvez haja realmente um refortalecimento, né, digamos assim, de movimentos sociais mais de contestação. Porque os movimentos sociais, vamos combinar também, nas últimas décadas, como fala aquele Bernard Endelman, né, aquele historiador francês, a classe operária, os trabalhadores, eles foram bem cooptados e corrompidos pelas legislações sociais e trabalhistas. Né? Abandonaram propostas mais radicais de revolução, de igualdade, que eles começaram a ganhar 13º, férias, e aquela coisa que acontece com várias áreas no Brasil. Assim, né? O cara entrou no curso de Direito, primeiro semestre, ele já é ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele se chama de doutor. Né? Aí ele é um réis bacharel, ele é doutor, para mostrar que ele é diferente do povão lá. Né? O estudante de medicina, que fica andando de estetoscópio, de guarda-pó em tudo quanto é lugar. Como se não tivesse até, para mostrar, é a carteira de identidade dele. Aí põe o estetoscópio assim, no pescoço para mostrar que ele não é um Zé Ninguém, assim, um sociólogo, um cientista político. Nós estávamos assim. Os movimentos sociais, eles, como se diz assim, eles se aristocratizaram. E as pessoas ficaram bem penduradas assim, no direito. E numa visão até vezes corporativista do direito. Se nós formos ver, estamos numa instituição de ensino, a pós-graduação. O ensino não tem uma área mais corporativista que o mundo do ensino superior. História é história, sociologia é sociologia, psicologia é psicologia. Ai de um querer sociologia da aula de história e vice-versa.
A pessoa mesmo, ela é fã do Uber, ela faz todas essas coisas, tecnologia, ela é fã da interdisciplinaridade, mas quem vai dar aula de história é o historiador, sociologia, o sociólogo. E nós nos acostumamos com isso. Talvez essa situação toda tenha um lado positivo, que é de tirar as pessoas da zoninha de conforto na qual elas estavam. Beleza, pessoal? É isso aí. Iniciaremos agora o espaço de diálogo com o público e, para isso, convidamos João Inácio a permanecer no palco e a conselheira do CRP, Fernanda Fioravanzo, para fazer a mediação. Antes de iniciarmos, pedimos que aqueles que não assinaram a lista de presença o façam para que recebam o certificado de participação que será enviado por e-mail. Solicitamos que aqueles que desejarem fazer perguntas ou colocações se aproximem do palco para utilizar o microfone. Caso prefiram, podem entregá-las escritas a mim. Bom, pessoal, então abrimos para perguntas, colocações, ponderações. A gente entende que esse espaço é um espaço muito importante para a troca e para as manifestações dos presentes, né? Então, fiquem bem à vontade para poderem trazer seus olhares nesse momento. Júnior, pode se aproximar. O que acontece, gente? A gente está com o evento de hoje sendo filmado. Então, é importante que as perguntas sejam feitas mais num lugar assim acessível para que a câmera possa captar quem está perguntando. E aí o professor João Inácio vai dando os retornos. Então, eu queria que tu falasse mais só um pouquinho sobre a questão da desoneração dos trilhões ali, que quero entender melhor isso. Já é para eu responder? Se eu soubesse que estava sendo filmado, teria visto uma camisa vermelha, né, pessoal? Tudo bem. Tá certo. Olha, nós temos tido uma política e também não é nova, assim, né, de desonerações, né? E boa parte dessas nossas desonerações, elas incidem na redução, na diminuição do que as empresas têm, por exemplo, na contribuição com a Previdência, né? E outros tipos de impostos ou taxas, né? Então, nós temos visto, e hoje mesmo, antes de vir, né, vendo notícias, né, na rede mundial de computadores, vi que uma dívida das petrolíferas no Brasil, né, que já vem desde a quebra do monopólio da exploração do petróleo, que envolvia cerca de 50 bilhões de reais, né, elas foram perdoadas, né? Já as shells da vida e coisas do gênero. Afora que com uma medida provisória, né, que foi aprovada na Câmara numa primeira versão, ainda precisa passar no Senado, ela também desonerou, digamos assim, as empresas que vão estar lá explorando o pré-sal junto com a Petrobras, de determinadas cargas de impostos que seriam recolhidos mensalmente, na medida em que a extração, né, ela vai redundando, e a expectativa é de que, num determinado prazo, que eu não sei dizer, de 10 anos, redundaria em 1 trilhão de reais, né? Na medida em que o nosso sistema agora de partilha, e alguns ainda funcionam pelo sistema de concessão, ele permite, né, que a Petrobras esteja presente, mas que existam outras empresas também fazendo, digamos assim, a prospecção do petróleo, especialmente esses campos que foram descobertos no pré-sal, né? Então, aquela coisa de que tu tem impostos associados a essa exploração, né? Afora os royalties e afora a repartição depois, como diz, a partilha, né? Parte fica com a Petrobras, parte com o governo brasileiro e parte com essas empresas, mas tudo isso gera impostos, né? Que são cobrados como de uma padaria da esquina, né?
pois esses foram liberados, né? E se nós formos vendo, não só no caixa da Previdência, mas no caixa assim, nacional, que em tese todas as fontes são as mesmas, a gente pensa no Caixa Único Nacional, que teve, para o ano de 2016, um orçamento previsto de 3 trilhões de reais, né? O orçamento federal para 2016, 3 trilhões de reais. 1,2 trilhão era a rolagem da dívida. São, digamos assim, despesas financeiras, né? Com a rolagem da dívida, a amortização da dívida. Quase 50% do orçamento federal para 2016, foi a última vez que acompanhei, é que dos 3 trilhões, 1,2 trilhão era para o serviço da dívida. Depois tinha lá, por exemplo, 800 bilhões de reais para a Seguridade Social, aquela coisa toda. Então, são esses recursos que vêm dos impostos, seja meio caixa único. E daí, se a gente coloca junto essa rolagem da dívida, a Previdência, ela seria a segunda conta, né? Porque 45% é do serviço da dívida, e daí aí não tem corrupção no serviço da dívida. Ou seja, esses 1,2 trilhão de reais, eles não vão parar no bolso e em mala de ninguém, né? Porque isso daí vai para o sistema financeiro diretaço, assim, né? Não tem corrupção aí. Agora, eventualmente, aquelas granas da Seguridade Social, aquela coisa assim. Só que, então, esse orçamento ele depende ou não da capacidade de arrecadação, né? Então, se existem desonerações, por exemplo, arrecadatórias, esse orçamento ele vai ser menor, né? E daí vai aumentar ou vai diminuir os percentuais de previdência e coisa do gênero. Previdência seria a segunda conta depois dessa, em torno de 16%, 12%. Se a gente for ver a saúde, lá é 5%. Se eu deixar o serviço da dívida junto, não sei se... Quem mais? Assim, quando o professor fala dessas incongruências que acontecem assim, dos movimentos na militância, né, ou de nós mesmos como participantes dessa sociedade, então quando você fala da questão da teoria da conspiração, que nós mesmos somos os conspiradores e ela é real mesmo, quando o senhor falou que a gente não se importa com a desregulamentação quando ela é dos outros, né, e não nossa. E quando também a gente tem uma indignação seletiva, né, quando, né, os nossos interesses estão sendo afetados, a gente vai às ruas e tal, né. Então, e vendo alguns autores que pensam a política, como o Foucault, por exemplo, ao longo da sua trajetória do pensamento, ele vai, digamos assim, se encaminhando para se direcionando para um aspecto mais mental, individual, na questão de uma subjetividade, né, que vai conter todos esses elementos que vão gerar incongruência, né? Ou autores da psicologia social, assim como Deleuze e Guattari, que vão trazer a importância. O próprio Deleuze vai dizer que o antiédipo é um trabalho para eliminar o fascista interno em nós e tal. Então, a gente vê o quanto que muitos movimentos começam com uma ideia e com um interesse genuíno, porém, vai acontecer o que tu falou também da aristocratização de vários movimentos, né? A gente pode ver também, infelizmente, em que pese todas as benesses do governo petista, por exemplo, vai chegar em incongruências também, às vezes, inaceitáveis, né? Então, eu queria só ver, eu como sou novo, assim, para você... acontece muito assim entre seus colegas esse nível de né, de um discurso num sentido, mas aí a pessoa ela está totalmente capturada, né, pelo caráter agradável, né, desses serviços assim desumanos, né. Então isso acontece, existe gente fazendo diferente mesmo, ou é só teoria mesmo? Acontece comigo isso, imagina com os outros, né? É bem por aí.
Eu diria que parece uma coisa, é uma sinuca de bico, ou um contexto que parece que não tem como ser diferente disso, né? Aí, trazendo para um lado mais assim psicanalítico, né, me atrevendo, né, se nós formos ver até a própria ideia do mal-estar na civilização, né, esse barramento que é em busca do paraíso perdido que sempre está presente, né, se nós pensarmos assim, tipo, no complexo de Édipo, né, como resolver isso, né? E se nós pegarmos um autor super crítico, né, eu não sei dizer o nome dele lá, o Slavoj Žižek, né? Se nós formos ver assim a visão crítica que ele tem, ou seja, ele aponta sempre tantos problemas que parece que é impossível fazer alguma transformação, porque daí pega pela questão subjetiva, pega pelo objetivo, ou seja, tu parece um hamster, ou aquelas pessoas que ficam lá, que eu odeio, na academia, correndo, e não sai do mesmo lugar, assim, né? Tu fica assim, e corre, e levanta, e puxa, e estica, e não sei mais o quê. E não sai do mesmo lugar, não. Como Alice no País dos Espelhos, eu acho, ou no das Maravilhas, né? Que eu acho que o gato diz, olha, para tu chegar no lugar tu vai ter que correr, né? Mas se tu quiser chegar tu vai ter que correr mais ainda do que tu ia correr, porque se tu fica correndo até um certo ponto, tu fica na esteira, né? Vai ter que correr o dobro, alguma coisa assim. Talvez aí resida o principal empecilho para que o diagnóstico dessas contradições todas produza uma efetiva transformação, empoderando a emancipação humana, né? E me parece que são armadilhas, seja num plano individual, seja num plano coletivo, que vitimiza sempre tanto as pessoas quanto os movimentos que são imbuídos de propostas generosas, mas que lá pelas tantas eles acabam pisando no tomate, né? E talvez o maior dilema, né, se nós formos ver, porque quando estourou a Revolução Russa, havia uma expectativa, né, das suas principais lideranças, né, e esse ano estamos a 100 anos, né, de distância lá. Havia uma expectativa, né, do Lenin, do Trotsky especialmente, né, mas também daquela camada assim mais globalizada, né, da liderança revolucionária, como do Zinoviev, o Kamenev, Bukharin, tudo. Stalin, que ele era mais localizado, assim, não tinha essa visão cosmopolita, até porque o exílio que ele passou, um período da vida dele, foi na Sibéria, né? Então, mas os outros viviam mais na Europa. Era de que estourasse a Revolução Mundial, né? E que especialmente na Inglaterra, a Alemanha era a principal expectativa. Os alemães até tentaram, os ingleses não. E daí o Lenin dizia, mas é claro, como eles estão há mais tempo no modo de produção capitalista e já começavam a receber algumas benesses, alguns benefícios, eles foram se aristocratizando, é que vem a ideia. Mas antes dele, no próprio século XIX, o Engels já havia falado da aristocratização da classe operária inglesa, que beliscava em alguns benefícios, né, que eram até das próprias colônias, ou seja, o indiano lá era super explorado, para o trabalhador inglês ter um salário melhor e melhores condições, né? E daí isso foi corrompendo o trabalhador inglês, foi, de certa maneira, também sendo importante na Alemanha, e depois ainda vem o século XX, daí o Antônio Gramsci, né? Que é bem essa questão da subjetividade, né? E como a subjetividade é o grande mapa e o desafio, né? E o Gramsci, assim, depois preso, né, nos anos 30, pensando, a classe operária italiana, ela não era nem liberal, que seria o mais óbvio, e não era nem socialista, ela era fascista. E isso fundamentalmente por questões ideológicas subjetivas, porque se fosse pela condição material, estaria mais próxima do liberalismo. Se fosse pela questão política, lá, ideológica, tendo a própria referência na Rússia, a classe operária lá, turinesa, no norte da Itália, ia ser socialista, pois os caras eram fascistas. Vê só as cambalhotas, os duplo twist carpado da Yane dos Santos, que são as questões subjetivas e ideológicas. Os caras eles eram fascistas. Não eram nem liberais, assim, de querer uma sociedade de mercado, livre, competitiva, liberdade de opinião, de expressão. Não, eles eram fascistas. Então vê como é uma coisa complicada e que talvez muito desses movimentos mais generosos
por privilegiarem, às vezes, as questões materiais e pouca reflexão das questões subjetivas, né, e da importância que elas têm, né? A dimensão da estrutura psicoafetiva, a importância que ela tem politicamente, socialmente. E isso é significativo. E sei porque, de alguma maneira, como estudioso, né, estudei os partidos, eu também gosto, às vezes, de me envolver com eles, né? Aí eu discordo da Fernanda. Não, assim, não é uma questão pessoal, não estou discordando da Fernanda. Mas como? São pessoas, são seres humanos. É aquela coisa, desde a Grécia Antiga, repito isso, nós temos essa tendência da terceirização dos nossos sentimentos e de abafar os nossos sentimentos. A pessoa chega assim, ó, não, eu até sou de um partido, mas o que eu vou dizer é como se fosse um crime ser de um partido. Tipo assim, não, eu até moro lá no bairro X, mas eu quero... Não, não é uma questão pessoal, é uma questão assim... Por que disso? Por quê? Sociologicamente falando, se politicamente falando, porque isso é uma porta para que uns dominem os outros, né? Porque os malandros, eles sabem bem que o que move as pessoas é o sentimento, né? Desde das questões, assim, daquelas 3 fases lá, se a gente for ver, que tudo bem, a pessoa ela pode querer doar uma cadeira de rodas porque ela quer se eleger, mas e por que ela quer doar uma cadeira de rodas e se eleger? Então, como essa dimensão é forte, que motiva a ação humana, quem entende isso mexe nisso e vem com um papinho assim das coisas gerais e do sistema. Por isso que é bem difícil. E os movimentos generosos e de esquerda, eles talvez sejam os que mais hipocritamente fazem esse tipo de coisa. Mais perguntas, colocações? Bom dia. Eu queria parabenizar a organização do evento. Sou da Comissão de Direitos Humanos do Conselho também. E queria que o professor falasse um pouco de que modos de resistência que a gente tem, apesar do momento que a gente está vivendo, né? Então, nessas formas de desregulação, eu acho que a gente tem algumas estratégias. Hoje, né, como temos o Uber no lugar do táxi, foi oferecido para os professores estaduais que se cadastrassem para os professores aposentados se colocassem como professores voluntários para professores de greve. Não obtivemos nenhum professor que se voluntariou, que eu acho que é uma forma de resistência. O CRP se posicionou contra isso. A Prefeitura de Porto Alegre também abriu o cadastro para profissionais de saúde voluntários, né? Sendo que tem todo um investimento no processo de formação, também o Conselho se posicionou contra isso, junto com outros conselhos profissionais. Então, eu acredito que essas sejam algumas estratégias de resistência e que a gente precisa se posicionar. Então, não sei, né, eu acho que é interessante, eu acho que esse evento também é uma forma de resistência, mas eu acho que poderíamos citar outras. Acho que é bem por aí. Pensando bem, assim, só aqui entre nós, né? Porque eu acho que a preocupação mesmo é que a sociedade encontre maneiras dela resistir pensando na sobrevivência, na dignidade, no trabalho decente, né? Eu acho que também é uma oportunidade para que reflitamos sobre essas questões, né? E num plano mais abrangente, assim, que em tese é o que eu me coloco, assim, né? Nesse lugar de fala, assim, né? Sociologicamente falando. Muitas vezes, né? Pegando o lado então mais crítico, né? A própria resistência ela é um atraso, né? Porque existem processos que eles vêm assim a reboque, né? E se nós pensarmos realmente é um esforço humano antigo e que não implique, não precisa ser sequestrado, como se diz, só pelo modo de produção capitalista e para pagar menos, que é retirar as pessoas de um conjunto de atividades humanas que são mais degradantes, estressantes, né?
que são mais pesadas, né? E que até para que as pessoas possam ir se preocupar e desenvolver outras atividades, né? Porque aquela ali já tem um robô, uma máquina, sei lá, alguma coisa para fazer. E muitas vezes, né, se nós formos ver o próprio pensamento crítico politicamente, né, quando a gente pensa no século XIX, quando começa a se romper com aquelas visões mais utópicas ou distópicas, né, no sentido assim de uma sociedade ideal, toda organizadinha, fofinha, queridinha, a ideia assim de uma visão mais científica, assim, né, capacitada, né, da luta de resistência, era de mostrar que o avanço talvez tinha que se dar realmente pela robotização, automatização, globalização. Dava por aí. O problema é que às vezes o próprio trabalhador ele era conservador em querer manter uma situação na qual ele é explorado, mas que talvez ele até sobreviva com ela. É aquela coisa assim de olhar para frente, né? E eu acho que nossa maior resistência é de que nós nos apropriemos desses serviços e dessas qualidades todas, não naquela visão do risco do Beck, ou seja, não de que todo mundo tem uma chuteira que passe toxina para a pessoa, ou que ela coma um tomate bonitinho, vermelhinho, mas cheio de agrotóxico. Não, também se reflita sobre como a tecnologia ela é empregada para, digamos assim, a poluir, para a questão ambiental, assim, né, para o envenenamento, né? Não se possa pensar nisso. Mas é da sociedade se apropriar disso para ela viver melhor, se libertando dessas amarras. Como o próprio Marx dizia na crítica ao programa de Gotha, na década de 70 do século XIX, um partido socialista, um partido social-democrata alemão, né, ele tinha que pensar que a sociedade do futuro ia ser uma sociedade de abundância na qual as pessoas não iam estar mais amarradas a essas ocupações, né? Isso é o futuro, né? Isso é a utopia, né? Então, ficar preso a essas amarras é talvez fazer o jogo do capital, né? A ideia seria de se libertar disso. Ele até tinha uma metáfora ali, né, que era o que podia se pensar na época. A pessoa podia ser médica de manhã, padeiro de noite, a pessoa ia ser o que ela quisesse. O problema é isso, ou seja, nós talvez consigamos colocar uma roleta eletrônica no ônibus e a resistência não é do cobrador e de nós resistimos para que o cobrador permaneça, mas é que talvez a gente possa utilizar, inclusive o ex-cobrador, gratuitamente o ônibus, né? Como é aquela coisa do copyleft, né? Volto a utilizar o Bruno aqui de exemplo. Então eu chego assim, sempre nessa época natalina, e o Bruno ainda resolveu nascer dia 26 de dezembro, felizmente. Era até ele ia nascer depois, mas eu disse, não, vamos tirar o Bruno agora, porque ele só ganharia um presente de Natal e de aniversário. Foi bem pensado, assim. Daí ele nasceu dia 26 de dezembro, coitadinho. Aí ele chegava nessa época de pequeno, assim, uma vez ele dizia, eu combinando assim, uns presentes, como se fosse, sei lá, o Papai Noel que ia dar. E ele, tá, esses são os Papai Noel, e o senhor vai dar aqui presente. Aí eu olhei para ele assim, pô, assim eu também queria ser o Papai Noel, né? Porque assim é fácil ser Papai Noel, né? Bom, aí eu chegava para o Bruno assim, Bruno, vou te dar um CD. Ele me olha com uma cara assim, pai, eu já baixei não sei quantas mil músicas aqui no celular. Ah, tá, vou te dar um DVD então. Ele, pai, eu assisto o filme ali, nem saiu, o filme nem terminou, ele já está assistindo lá num site, não sei aonde, baixa. Tá, eu vou te dar um livro. Ele, mas como tem o e-book? E eu pensando assim, bem numa cabeça assim, né, do mundo atrasado, assim, da propriedade privada, dos direitos autorais, mas como? Mas ele já baixa tudo. Ele não tem noção assim de propriedade como a que eu tenho. Porque ele quer, o que ele quer é usar, não interessa de quem seja. Então ele baixa, ele escuta, ele vê, não interessa quem é. Talvez a nossa resistência se dê isso, a gente faça isso para os bens humanos. Tem toda a discussão do comum, que a gente faça isso com a água, com o petróleo, com a natureza, com os alimentos, com os remédios. O que tem que ser de alguém? Como se faz com a música. E a gente pensa, porque as pessoas têm que sobreviver, que a música tem que ser de alguém e tem que ter o direito autoral. Show de bola. Isso é atraso. O futuro é assim, tem a música, tem cultura, coisas maravilhosas, tem os recursos humanos, os alimentos. Precisa ser de alguém, porque o próprio capital
ele já mostrou que essas coisas podem ser disponibilizadas gratuitamente. Eles são malandros porque eles querem ter toda uma radiografia do que as pessoas gostam de ouvir, gostam de ler, por isso que eles disponibilizam gratuitamente. Sim, mas eles talvez nisso sejam mais coveiros da condição dele do que nós, que queremos, por sermos músicos, queremos ter o direito autoral. Qual é que é a resistência? Eu não sei dizer. Quem mais, pessoal? Mais perguntas, colocações, manifestações? Então, vou fazer uma colocação, enfim, né? A questão em relação ao debate da sociedade de consumo, ela é uma constante, né, na psicologia, assim. E principalmente por conta da fragilização dos vínculos, né, e daquilo que a partir do consumo é suscitado e que impacta, né, no nosso processo enquanto indivíduos, na subjetivação, enfim. E essa questão desse modus operandi dessa sociedade de consumo acaba promovendo uma forma de a gente se relacionar com, obviamente, com o mundo do trabalho, né? E impacta na forma como a gente se dedica em exclusividade e, às vezes, numa produtividade que se torna muito burra e alienada, né? No sentido de que, independente de, muitas vezes, a gente ter espaços de inserção que poderia se produzir a reflexão, poderia ser espaços de introdução, né, no trabalho pela criatividade, eventualmente a gente acaba alienado, né, e acaba tendo uma jornada extensa e que não nos permite espaços de criação, de reflexão, de ponderação. Enfim, e eu relaciono isso com essa questão muito já trazida em relação ao mal-estar na cultura. Bauman reforça isso, faz uma releitura com a contextualização sobre a liquidez das relações. E, enfim, talvez, João, se tu pudesse trazer uma reflexão para nós sobre isso, problematizar um pouco. Eu posso ficar até às 16 horas hoje. Pois bem, eu sei lá. Por um lado, me sinto assim, desafiado a trazer um pouco a questão do consumo, assim, né? E talvez para desviar a resposta, mas pensando assim, o consumo talvez ele corresponda, se a gente for pensar historicamente como fases, né, aquele período assim pré-moderno que a gente pode até utilizar como exemplo a nossa colônia, assim, né, no nosso processo de colonização, assim, daqui que produzia quase de maneira autossustentável e segundo um termo contemporâneo, de maneira orgânica, a sobrevivência das famílias. As pessoas ali plantavam, colhiam, eventualmente, até se formos um plano mais europeu, até que elas teciam, elas mais ou menos precisavam de poucas trocas, né? E elas produziam alguns efeitos em relação à natureza, obviamente. Mas, digamos assim, o consumo ele era associado muito a essa sobrevivência, né? Essa autossobrevivência, que poderia ter algum exagero e poderia ter alguma escassez, mas tinha um certo padrão, assim, né? Que o próprio ser humano, uma sociedade coletora, que se acabavam os recursos aqui, ele ia para um outro lugar, né? Na fase da urbanização e da industrialização, nós começamos a gerar uma sociedade consumista, um pouco diferente, assim, né?
Porque daí nós já começamos a ter, pelo esforço que o campo, a agricultura teria que alimentar com menos gente, né, uma população cada vez maior na cidade, que não ia mais de plantar e tudo, a pessoa ia trabalhar dando aula e fazendo pesquisa, sei lá, e depois ela ia no supermercado pegar os alimentos. Ou seja, então nós começamos a criar um modelo produtivo e distributivo na qual as pessoas, pela divisão do trabalho, campo, cidade, dentro das próprias áreas, teria que gerar um excedente em cada uma para que uns pudessem beliscar no excedente do outro, né? Que vai favorecer muito a sociedade de mercado e vai, eventualmente, gerar, pelo consumismo, excessos, né? E se a gente tenta materializar assim, no século XX, então a família tinha um carro, 2 carros, tinha um televisor, tinha uma geladeira, aquela coisa toda. E se a gente pensa nessas discussões até nos países lá do socialismo real, né? Fiz todo um estudo uma vez sobre a discussão da revolução científico-tecnológica e como que eles encaravam a tecnologia. E tínhamos pesquisas muito importantes na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia e tudo. Tinha o Radovan Ritcha, que era um estudioso, e a preocupação deles era isso, ou seja, de criar bens e serviços duráveis que as pessoas pudessem comprar uma geladeira só ao longo da vida delas. Uma televisão, aquela coisa. Então, né, se a gente pensa assim também um pouco simbolicamente, né, reproduzindo um templo, assim, nós tínhamos a televisão assim no altar mora e as pessoas tudo ao redor ali convivendo ou não, né, e a pessoa tendo uma geladeira, aquela coisa toda. Isso é o consumismo, né? Então precisava de uma indústria de massa para produzir geladeiras, televisores, consumo baseado na família e baseado nessa questão urbana industrial. Pois nós chegamos agora no hiperconsumismo, né? Lipovetsky da vida, né? Porque agora nós limitamos aquele consumo no indivíduo, como eu comentei lá com o Bruno. Então, uma casa talvez tenha mais televisores do que gente. Então, cada um tem o seu consumo individual, que lhe permite um certo gerenciamento da sua vida. Então, eu chego lá em casa e num dos televisores eu vou assistir futebol. Daí o Bruno, ele pega e assiste o que ele quer na televisão dele ou no smartphone dele. E a Gabriela, minha esposa, ela vai e assiste o que ela quer no tablet dela e não sei mais o quê. Então, nós transformamos o hiperconsumismo num consumo individualizado e com a obsolescência programada e descartável, né? O que gera toda uma busca desenfreada de produtos novos, né? Daí essas tendências de moda e estilo são cada vez mais fortes. Os próprios produtos, para não durarem muito tempo mesmo, então é uma combinação, né, disso, então, porque daí não adianta eu querer manter meu celular porque ele não vai rodar todos os aplicativos, ele vai ser bem descartável, a tecnologia não é para que ele dure mais, é para que ele se descarte mais facilmente. E talvez até com essa questão bem subjetiva, eu quando compro o celular ele já não presta mais, porque fica 6 meses assim com teaser, 6 meses naquela coisa assim, vai ser lançado o iPhone não sei o que, vai ser lançado, aquela loucura, e passa vídeo, passa não sei o que, o cara chega meia hora depois, ele já é uma porcaria, ele já está pensando no próxima versão, né? É bem isso. Então essa questão ela incide no âmago. Agora é aquela questão, tem o outro lado disso. Porque, se a gente pensa, nós tivemos uma fase cultural da modernidade que era bem do Gollum e do Um Anel, né? A propriedade era assim, o meu precioso, né? Aquela coisa assim das pessoas, elas tinham uma relação assim com a propriedade, assim, né? Que era uma relação assim, um fetichismo absoluto, assim, era aquele objeto ali, né? A pessoa levava no banho até, a pessoa levava para dormir, a pessoa até em outras horas também estava ali junto, aquela coisa, o apego, né? Essa própria noção assim, hiperconsumista, ela talvez fez algo que os países do socialismo real nunca conseguiram fazê-lo, assim, do ponto de vista de criar uma cultura que é da descartabilidade também dos objetos e das pessoas. Fazer do objeto seja, como eu digo, assim, para boa parte dessas novas gerações, né? Interessa de quem é a propriedade daquilo, nem se é dele, quer usar. Como tem a própria discussão de gênero, que se dessubstancializou, né? A questão jurídica talvez seja um empecilho hoje em dia,
é aquela coisa ali da hora, do uso. E se a gente pensa assim, com aquelas visões críticas, no passado valia o que a pessoa era, agora é o que a pessoa tem. E as pessoas ficam bem assim, se achando que tem uma análise crítica, assim, né? Ainda mais o senso comum, tipo assim, é fácil de ver. Antes era o que a pessoa era o ser da pessoa, agora é o ter. Como se fosse uma análise assim, muito crítica. Como se tivesse algum ser. Uma referência, assim, né? Uma coisa, uma essência intocável, como se a gente botasse assim na geladeira, ou no cofre, ou num pedestal, assim, o ser da pessoa. É como se, em relação a aquelas coisas mais próximas dela, e que ele identificava, não fosse importante. Mas hoje em dia, até se fosse pensar, não é nem o ser nem o ter, é o usar. Usar do corpo, usar das coisas, das pessoas, é usar. Hoje é a coisa do usar, dessa dinâmica flexível que gera descartabilidade. Talvez do ponto de vista cultural, o hiperconsumismo, ele tem um efeito de desapego das coisas e da própria propriedade que nem assim as melhores propagandas assim dos países do socialismo conseguiram fazê-lo. E é uma visão bem assim flexível e dinâmica, né? E líquida desse processo. Aí a questão nós temos que enrijecer essa liquidez? Ou agora a fase, como vai dizer lá o Peter Sloterdijk, é a dos gases, né? Que é a fase da liquefação. Eu não entendo nada disso, mas ela até já está passando. Agora nós estamos mais na fase da gaseificação das coisas. Mais colocações? Ainda temos mais uns minutinhos. Eu não sei mais muita coisa também. Na verdade, faz uma meia hora que eu nem sei o que eu estou falando. É uma mentira. A minha questão é se nós estamos mais ou menos todos, pelo menos no hemisfério sul, reduzidos a commodities, que grau ou que tipo de saúde psíquica a gente pode esperar, ainda mais considerando que, para muitos de nós, o cenário significa compreender que a gente está sendo transformado em commodities, mas nem por isso ter o poder de fazer alguma coisa quanto a isso. Eu acho que é bem por aí. O nosso grande problema talvez seja da dificuldade de nos contrapormos, né, a esse processo, né? E de que maneira, né? Porque é um pouco assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque nós temos mesmo um processo de transformação do mundo do trabalho, uma questão tecnológica, que seja pela questão do consumo, seja pela questão da produção, da comunicação, do entretenimento, do lazer, do amor, é um caminho sem volta, né? A não sei que tenha um cataclisma assim, energético, ou uma bomba atômica, ou um ataque zumbi, ou uma coisa assim dos marcianos, ou dos Transformers, né? Mas é um caminho sem volta, né? E o que é doloroso é que justamente os países que primam mais pelo valor agregado dos seus bens e serviços, né? E é bom esse exemplo, porque dos 50 produtos que o Brasil exporta, hoje só um deles, dos 50 que ele mais exporta, só um deles tem valor agregado tecnologicamente, que são os aviões da Embraer. O resto tudo é commodity, assim, né? E o próprio brasileiro é uma commodity mesmo, assim, do ponto de vista de ser um recurso natural para que possa produzir ganhos de lucratividade das grandes corporações, né? Porque é sempre um sonho achar que a desregulamentação, com trabalho intermitente, a pejotização, vai ajudar o padeiro ali da esquina, né? O mercadinho da esquina. É óbvio que não. Quem vai talvez sentir mais forte ali, coletivamente, seja o mercadinho da esquina, que vai vender menos, obviamente, né? Para os seus clientes. Porque quem vai se aproveitar disso são as grandes corporações que já o fazem, né? Como eu digo, a Apple, não vamos citar nenhuma
não, que talvez seja o grande exemplo de uma economia não compartilhada, né? Porque se a Apple tem um sucesso ou não, porque ela sempre nunca compartilhou e abria, ela sempre comprava as demais, numa perspectiva de que somente ela pudesse fazer, e ela fazia sozinha e nem se comunicar com os outros sistemas, né? Que é o protótipo de uma economia não compartilhada, concentrada, que hipervaloriza o desenvolvimento científico e tecnológico, mas para uma meia dúzia, porque a maior parte lá dos trabalhadores terceirizados da Apple são semi-escravizados, né? E nós idolatramos essas marcas de um ponto de vista bem fetichista, só que elas trazem com elas, e junto com as Nike e outras, esse modelo. E ainda nós batemos palmas e damos incentivos e subsídios para que essas empresas venham. Como aconteceu agora, via o nosso atual secretário da Fazenda, ontem, né, uma entrevista bem sincera e tudo, dizendo, olha, não tem como pagar os funcionários públicos do Estado. É difícil. E nós só não emendamos uma folha na outra. Ele citou 2 exemplos assim, né, que permitiram um certo fôlego, que fez com que as folhas elas não se sobrepusessem, né? Porque daí ele disse, não tem salário atrasado no Rio Grande do Sul, porque tu parcela um e quando vai o outro ganhar, ele já terminou de parcelar. Um foi por causa da Ford. Os recursos que a Ford teve que indenizar por ela ter cometido um crime, certo? O Estado do Rio Grande do Sul, daí a entrada desses recursos permitiu. E uma outra foi a venda da Folha para o Banrisul. Na verdade, tudo girando no mesmo lugar, mas o governo do Estado do Rio Grande do Sul vendeu a Folha para o Rio Grande do Sul um tempo atrás, acho que, sei lá, um ano atrás. E daí ele ganhou R$1 bilhão e permitiu, então, que tivesse esse tipo de coisa. Mas vejam o caso da Ford, ele é bem emblemático, né? Porque o AUE que foi feito, né, em relação a isso. Mas vamos tirar as questões políticas da Ford, aquela coisa toda. Agora é uma análise de escola sem partido, ou seja, vamos despolitizar as coisas, despartidarizar. Na verdade, o que era um país como o Brasil subsidiando uma grande corporação para que ela viesse. Ou seja, ela já não basta ser uma grande corporação, que tem um dos maiores faturamentos, ainda para ela vir do Rio Grande do Sul, ainda o Rio Grande do Sul tinha que pagar para ela vir. Eu queria que acontecesse comigo também, eu entrasse no supermercado, o supermercado assim paga para eu lá entrar, para eu consumir, certo? Seria show de bola, assim, né? Então, geralmente, quem é um pouco aquela noção da falsa noção progressiva e da equalização tributária. O cara que tem mais grana, ele pode pagar com desconto, porque ele paga o IPVA no início com desconto, mas só quem consegue fazê-lo é quem tem mais dinheiro. Quem não tem, que talvez precisasse, é o que vai pagar talvez com multa, né? E a nossa lógica ela é bem assim, ou seja, a gente privilegia sempre quem tem mais, né? E aquela coisa de dar o subsídio, o incentivo, a desoneração para os grandes, não para o pequenininho ali, né? O pequenininho rala e rola, né? E acho que nessa perspectiva a gente mostra bem, né, que o Brasil, digamos assim, para ele ter um pouco assim de capacidade tecnológica, ele tem que importar e tem que trazer e atrair, né? E a nossa oferta o quê? A nossa oferta, ela é uma oferta assim meio do nosso corpo, né? Da nossa capacidade, das nossas riquezas naturais, né? Commodity. O brasileiro ele é bem assim, ele se seduz e ele se mostra, e por isso muitas vezes a questão do carnaval e do futebol, ele mostra assim, né, a sua destreza e os seus corpos atléticos e, digamos assim, sensuais, para que venham nos comprar como uma commodity, né? E junto com isso daí vão as nossas riquezas também, lá, o petróleo, o ouro e as coisas do gênero. É difícil culturalmente, né, a gente sair desse círculo vicioso, né? Porque aqueles que já investiram em serem coisas mais assim da ciência, da tecnologia, eles são mais duros, mas eles têm mais tecnologia. Esse mapa mental ele já está construído, né? Enquanto que o brasileiro é festa, o brasileiro é sensualidade. Sim, porque o Brasil ele tem que se vender, tem que vender o corpo dele, né? Seja como um escravo sexual, escravo do sexo, seja como um trabalhador, né, uberizado que ganha pouco. Mais alguma colocação?
Então, a gente gostaria de agradecer a presença do professor João Inácio, que é sempre de uma riqueza muito grande, né, o conhecimento que traz para a gente. A Universidade de Caxias do Sul tem um programa, né, que é o Observatório do Trabalho, e o professor João Inácio é colaborador desse espaço, e prontamente o pessoal do Observatório do Trabalho se disponibilizou para estar participando e trazendo um espaço de fala, problematizando essas questões que vêm sendo construídas em pesquisa. Então, acho que essa questão da intersetorialidade entre os espaços acadêmicos também é de muita riqueza para nós aqui hoje. Então, a gente vai, além de te agradecer verbalmente, formalmente, assim, a gente também quer te entregar uma lembrança, João. E muito obrigada pela tua presença. Oba! Obrigado, hein, pessoal. Tchau. Não. Gente, antes de a gente encerrar e eu passar a palavra para a Nádia, eu só queria solicitei que o pessoal expusesse a campanha recente que foi lançada esse ano, em setembro, pelo Conselho Regional de Psicologia, que é sobre a questão do psicólogo e da psicóloga nos espaços organizacionais. Então, a campanha é: no seu local de trabalho tem psicólogo? E aí foi pensada a campanha de uma forma a ser um organograma, né, nas relações. E a resposta para a pergunta é que o psicólogo organizacional e do trabalho atua em recrutamento e seleção e desenvolvimento humano e propõe práticas responsáveis de gestão orientadas para o aperfeiçoamento das instituições e a saúde das pessoas que as compõem. Então, essa campanha ela foi desenvolvida pela Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que é composta por, além dos conselheiros, por um grupo de psicólogos já bastante ativo, em especial, né, com vínculo na sede do Conselho Regional de Psicologia, em parceria com o Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho, aqui da subsede Serra, que é coordenado pela Sara Jane, que vai estar mediando a mesa da tarde, a Sara Jane Paganello de Lima, que é professora aqui da FSG, e que também tem um grupo já de muitos anos e muito ativo nesse espaço. E todos e todas estão convidados a compor esses espaços que são abertos aos psicólogos, mas também, entre outras categorias, pessoas, estudantes que estejam interessados em se aproximar, também esses espaços são abertos. Obrigada, pessoal. Agradecemos a participação de todos. Faremos agora nosso intervalo para almoço.